Bom, aí o primeiro conto do livro, A Cela 1. Bom, Renato, o que significa esse raio de Cela 1? Vocês vão ver no final. Assim como todas as protagonistas, aqui a gente tem uma narradora em primeira pessoa, então, claro, personagem que vai ser irmã do Namábia. O Namábia é o personagem, na verdade, o personagem principal da história, não é a menina não, porque a menina não tem nem nome. Só que a gente vai ver nitidamente aqui a opressão machista, a opressão de gênero. Como assim? A protagonista narra já logo no começo da história que o Namábia, que era o irmão dela, estava roubando, assim como outros vizinhos, a própria família. Pois é. Então, o Namábia, assim como outros vizinhos ali, arrombam as janelas, né, das casas. Aqui a gente já fica sabendo que essa família de classe média alta da Nigéria, por quê? Porque eles têm posses, tá? Eles têm joias, eles têm discos do Michael Jackson, olha lá. Aqui a representação da soberania da cultura do American Way of Life, né? Então eles endeusam a cultura norte-americana e o Namábia, então, é esse jovem que vai roubar a própria família logo no começo da história. Aí depois a gente fica sabendo também que o Namábia, ele já roubou outras coisas. E que ele era aquele adolescente tipo Nutella, sabe? Que a família passava a mão na cabeça, adorava ele. Então ele era super rebelde, não queria estudar, né? Os professores precisavam lá fazer mímica, mas ele não queria saber de nada. E a mãe sempre colocando o filho literalmente debaixo do braço, debaixo da asa, sabe aquela expressão? Então, ela fica muito revoltada com isso, claro, né? Porque isso já é resultado da educação machista, a super proteção do homem. O homem não tem que ter nenhuma obrigação, só a mulher tem que ser responsável, enfim. O que acontece aqui com o Namábia é que ele começa a ter um comportamento um pouco preocupante. Então, na época que o contexto histórico desse conto é a época do surgimento dos cultos. E o que são exatamente os cultos na Nigéria? São gangues armadas. Então, são grupos de pessoas que se reúnem como se fossem facções armadas, PCC, enfim. E eles começam, então, a provocar atentados nas universidades. Por que as universidades? Porque lá era a grande concentração da classe mais rica da Nigéria. Então, embora não recebessem salários, essa informação é importante. Os pais do Namábia e da narradora aqui, eles têm uma posição de professores universitários, mas, né, estavam com déficit salarial, atraso salarial, aliás, porque havia uma pobreza, né, havia corrupção. Então, assim, é um ambiente muito parecido com o do Brasil. A retratação da violência no meio de um ambiente caótico, no meio de um ambiente empobrecido. E das desigualdades sociais também. O que acontece é que há um atentado na universidade e os pais, né, do Namábia suspeitam que ele esteja participando desses cultos. Existe uma perseguição, assim, vamos dizer, a polícia começa a expor slogans, né, contra esses cultos. E aí os pais percebem que ele tá com um sorrisinho um pouco amarelo. E, gente, é importantíssimo retratar que aqui tá escrito nesse livro que os jovens mais violentos eram os mais populares. Olha, semelhança com o Brasil, gente. Que coisa, não? Então, todos os jovens queriam ser violentos, participar desses cultos. E a polícia começa, então, a reprimir. Existe um atentado na universidade contra uma professora. E aí, na verdade, o carro da professora é roubado. Depois, alguns jovens são mortos ali através de um tiroteio. Uma coisa horrorosa. Nesse meio tempo aí, os carros de segurança começam a resgatar os jovens da universidade, começam a cobrar o dobro do preço, que é algo abusivo, que acontece aqui no Brasil também. Olha a semelhança das realidades. E o que acontece aqui é que o Namábia é pego por policiais e não se sabe se ele está realmente participando, se ele é culpado ou não, enfim, mas ele é levado pra cadeia. Não é a cela 1 ainda, mas ele é levado pra cadeia. Na cadeia, ele começa a perceber as desigualdades sociais, ele começa a perceber que quem tem dinheiro, por exemplo, pra comprar água do banho, que mesmo que viessem latas de tinta sujas, né, água pra beber, uma coisa horrorosa, um tratamento, assim, horrível, mesmo assim, aquelas pessoas que tinham dinheiro eram mais bem tratadas. Então já perceba aí a desigualdade de tratamento, né, que é tudo a ver com a realidade brasileira. Bom, os pais do Namábia, vinham visitá-lo todos os dias, tá? Isso, todos os dias. Pegavam um carro, a cadeia ficava longe, mas eles iam visitar. E a mãe levava um suborninho pro policial, né, que também é bem parecido com o do Brasil, o arroz jollof, que na Nigéria é um, vamos dizer assim, um risoto, só que feito com molho de tomate. E aí, né, todos os dias eles iam visitar o Namábia, só que teve um dia que a nossa narradora aqui surtou, ela disse que não iam visitar de jeito nenhum, ela ficou assim, a revolta surgiu em forma de vulcão, e ela pegou uma pedra e quebrou o para-brisa da mãe com essa pedra, do Volvo da mãe, né, que a mãe, eles tinham que ir no Volvo porque era um carro melhorzinho, e aí não tinha tanto risco da polícia parar. Eles vão no dia seguinte, a mãe fica muito brava, tal, mas no dia seguinte eles vão visitar o Namábia mesmo com o carro com o vidro quebrado. Bom, o que acontece, gente, é que vai um velho pra essa cela, pra essa cadeia, junto com o Namábia. E ele é bem velhinho mesmo, só que a polícia pega esse velho e coloca no lugar do filho dele. Porque na verdade era o filho dele quem cometeu o delito, só que como a polícia não encontra o filho dele, o que acontece é que prendem o pai. E o velho tinha 75 anos, se eu não me engano, né, mais ou menos. E aí o que acontece é que esse velho, ele não tem dinheiro pra pagar a água do banho. E teve um belo dia, que os policiais jogaram água na cela, com sabão, pra limpar o chão da cela, e o velho começa então a rolar, né, no chão da cela, pra tentar se limpar. E aí todo mundo começa a rir, os policiais começam a rir, e o Namábia já relata essa situação pra família com muito, muito, muito incômodo, com pena do velho. Então aí, gente, é muito importante a gente entender que o Namábia tem finalmente o amadurecimento dele. Eu acho que finalmente cai a ficha dele pra ele pensar, poxa, se eu for igual o filho do velho, né, eu vou, de repente, causar a prisão do meu pai. Então ele enxerga naquele velho o pai dele. E ele tem esse start. E numa bela noite, né, os policiais pedem aleatoriamente pro velho tirar a roupa e ficar desfilando pra eles, né? E colocam lá, você tem um pã murcho, né, dando risada e tal. E o Namábia começa a gripar contra os policiais. E os policiais mandam que ele cale a boca antes que eles levem o Namábia para a cela 1. Bom, o Namábia fala, eu não vou me calar de jeito nenhum. É um absurdo o que vocês estão fazendo com esse velho. E vai então pra cela 1. Então quando a família chega, um belo dia, para visitar o Namábia, o que acontece? Ele está lá na cela 1. E ele já tinha falado pra família da cela 1. Então a família fica simplesmente desesperada, tá? A mãe acha que o filho morreu e foi espancado até a morte, mas um policial leva a família até a cela 1. E de lá sai o Namábia todo torturado, todo machucado, né?
né? E é impressionante, gente, porque ele só não morreu porque ele tinha dinheiro, tá bom pra vocês? Então, assim, mas ele, gente, eu fiquei muito emocionada, porque não dá pra gente julgar ninguém, né? Infelizmente, na Mábia foi um menino muito mimado, mas no final ele consegue ele mesmo perceber, apesar da família não perceber, ele é mais maduro que a família. Então o conto termina assim, ó: teria sido tão fácil para o meu irmão encantador transformar aquela história do velho em um drama elegante, quer dizer, disfarçar, né? Fingir que não tava acontecendo nada. Mas ele não fez isso. Gente, impressionante, cara, ele não fez isso. Ele defendeu aquilo que era justo, emocionante. Próximo conto no próximo vídeo.